15 minutos. Esse era o tempo que me restava para salvar 180 pessoas, incluindo eu mesmo. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 42 anos de profissão e mais de 20 mil horas de voo. Ao longo dessas 2 décadas nos céus, enfrentei tempestades que pareciam ter saído do inferno, pousos em condições meteorológicas impossíveis e situações que testaram cada fibra do meu treinamento. Mas nada, absolutamente nada, havia me preparado para a manhã de 23 de março de 2024. Era um sábado ensolarado quando me apresentei no aeroporto de Guarulhos para o voo azul 2847, com destino a Recife. Uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão. Um Airbus A320 que voava há apenas 3 anos e uma tripulação experiente. Tudo indicava que seria mais um voo de rotina na minha carreira. O primeiro oficial era Marina Cardoso, uma piloto brilhante de 34 anos, com quem eu já havia voado diversas vezes. Tínhamos uma química profissional perfeita. Ela era meticulosa, calma sob pressão e tinha uma intuição aguçada para detectar problemas antes que eles se manifestassem completamente. A tripulação de cabine era composta por 4 comissários experientes, liderados por Carlos, um veterano de 15 anos que já havia lidado com praticamente tudo que se pode imaginar em aviação comercial. Durante o briefing pré-voo, revisamos as condições meteorológicas, céu limpo em toda a rota, ventos favoráveis e previsão de chegada 30 minutos antes do previsto. O A320, prefixo PRRT, estava impecável após a manutenção de linha realizada na noite anterior. Todos os sistemas funcionavam perfeitamente e a aeronave estava carregada com 180 passageiros. Lotação quase completa para um sábado de manhã. O pushback foi executado pontualmente às 7h20 da manhã. Após o acionamento dos motores, 2 CFM 565B4, que sempre me inspiraram confiança. Iniciamos o táxi pela pista de Guarulhos rumo à decolagem. A torre nos autorizou a decolar pela pista 09R e às 7h43 estávamos no ar. A decolagem foi suave como seda. O A320 respondeu perfeitamente aos comandos e rapidamente atingimos nossa altitude de cruzeiro de 37 mil pés. Marina estava no controle da aeronave enquanto eu monitorava os sistemas e mantinha contato com o controle de tráfego aéreo. Era exatamente o tipo de voo tranquilo que todos os pilotos apreciam, sem turbulência, sistemas funcionando perfeitamente e passageiros relaxados. Estávamos sobrevoando o interior de Minas Gerais. Aproximadamente 1h30 após a decolagem, quando nossa vida mudou para sempre. Eu estava revisando alguns documentos de voo quando um som que jamais esquecerei ecoou pela cabine. Um estrondo ensurdecedor, seguido por uma vibração violenta que sacudiu toda a aeronave. "O que foi isso?" Marina gritou, lutando para manter o controle dos comandos. Meus olhos correram imediatamente para o painel de instrumentos, e o que vi fez meu sangue gelar. Luzes vermelhas piscavam freneticamente por todo o painel, mas uma delas destacava-se como um pesadelo. Engine 2 Fire, fogo no motor 2, o motor direito. "Marina, temos fogo no motor 2, gritei, acionando imediatamente os procedimentos de emergência, assumindo o controle. "Controle assumido", ela respondeu profissionalmente, mesmo com a voz tensa. Minhas mãos voaram pelos controles, executando os procedimentos que havia praticado milhares de vezes em simulador, mas que rezava para nunca ter que usar na vida real. Primeiro, cortei o combustível para o motor direito. Depois, acionei o sistema de extinção de incêndio, liberando o agente extintor diretamente no compartimento do motor. Mas algo estava terrivelmente errado. Através da janela lateral, pude ver o motor direito, ou melhor, o que restava dele. O que vi me fez questionar se estávamos vivendo um pesadelo
ou a realidade. O motor estava literalmente se desintegrando no ar. Pedaços de metal voavam para trás e uma trilha negra de fumaça e combustível marcava nosso caminho pelos céus. Roberto, olha o combustível! Marina apontou para os indicadores. Estamos perdendo combustível rapidamente. Ela estava certa. O indicador mostrava que estávamos perdendo combustível a uma taxa alarmante, aproximadamente 200 quilos por minuto. Com a quantidade que tínhamos a bordo, isso nos dava no máximo 15 minutos de voo antes de ficarmos sem combustível suficiente para manter a aeronave no ar. 15 minutos, murmurei, sentindo o peso dessa realidade esmagar meu peito. Imediatamente acionei o transponder para código 7700, emergência geral, e contatei o controle de tráfego aéreo de Brasília. Brasília Controle, Azul 2847, declarando emergência. Temos fogo e explosão no motor direito com perda severa de combustível. Solicitando vetor imediato para o aeroporto mais próximo, temos aproximadamente 15 minutos de autonomia. A voz do controlador, que momentos antes soava rotineira e relaxada, mudou instantaneamente para um tom de urgência profissional. Azul 2847, emergência recebida. Qual sua posição atual e quantas almas a bordo? Brasília, Azul 2847. Posição aproximadamente 50 milhas náuticas ao sul de Uberaba. 185 almas a bordo, incluindo tripulação. Solicitando opções de aeroportos próximos. Enquanto aguardava a resposta, minha mente corria em alta velocidade, calculando distâncias, tempos de voo e opções. Marina já estava verificando os aeroportos próximos na carta eletrônica, mas eu sabia que nossa situação era crítica. Estávamos voando sobre uma região do interior onde os aeroportos comerciais eram escassos. Azul 2847, suas opções mais próximas são Uberlândia a 40 milhas náuticas ao norte, Uberaba a 25 milhas ao nordeste e Araxá a 15 milhas ao leste. Qual sua preferência? 15 milhas para Araxá. Com nossa velocidade atual, isso significava aproximadamente 4 minutos de voo. Mas Araxá era um aeroporto pequeno, com uma pista curta, sem equipamentos de emergência adequados. Uberlândia tinha uma pista maior e melhor infraestrutura, mas estava mais distante. Uberaba ficava no meio termo. Marina, o que você acha? Perguntei, mantendo a calma na voz, mas sentindo a pressão do tempo corroendo minha tranquilidade. Uberlândia tem a melhor infraestrutura, mas pode ser muito longe. Araxá é o mais próximo, mas... Ela hesitou, verificando os dados do aeroporto no sistema. A pista tem apenas 1.500 metros. É muito curta para um A320 em emergência. Ela estava certa. Um I-320 em condições normais precisa de pelo menos 1.800 metros para um pouso seguro. Em uma emergência com possível excesso de peso e apenas um motor, precisaríamos de ainda mais pista, mas cada segundo de hesitação era combustível desperdiçado. Brasília, Azul 2847, solicitando vetor para Uberlândia. Azul 2847, autorizado direto Uberlândia. Mude para a frequência de emergência 121.9. Sintonizei rapidamente a nova frequência e estabeleci contato. Uberlândia Torre, Azul 2847 em emergência, 40 milhas ao sul, aproximando-se para pouso de emergência. Explosão no motor direito, perda severa de combustível, 185 almas a bordo. A resposta veio imediatamente. Azul 2847, Uberlândia Torre. Emergência recebida. Pista preferencial 19. Vento 090 graus. 10 nós. Equipamentos de emergência sendo acionados. Altitude atual? Descendo através de 22 mil pés para 10 mil. Solicitamos descida de emergência. Azul 2847. Autorizado descer e manter 3 mil pés. Velocidade a seu critério. Iniciei uma descida agressiva
Algo que, em circunstâncias normais, seria extremamente desconfortável para os passageiros, mas que agora era questão de vida ou morte. Cada minuto a mais no ar era combustível que não teríamos para o pouso. Foi nesse momento que Carlos, o chefe de cabine, apareceu na porta do cockpit. Seu rosto estava pálido, mas ele mantinha a compostura profissional que tanto admirava nele. Roberto, os passageiros estão sentindo o cheiro de combustível e ouviram a explosão. Alguns estão entrando em pânico. O que posso dizer a eles? Era uma pergunta difícil. Como explicar a 180 pessoas que estávamos literalmente correndo contra o tempo para salvar suas vidas? Como manter a calma quando cada fibra do meu ser estava gritando em desespero? Diga que tivemos uma falha no motor direito e que estamos fazendo um pouso não programado em Uberlândia por precaução. Peça para eles permanecerem calmos e com os cintos apertados. Não mencione o combustível por enquanto. Carlos assentiu e saiu rapidamente. Através da porta aberta, pude ouvir as vozes dos passageiros. Algumas calmas, outras claramente nervosas. Crianças chorando, adultos fazendo perguntas. Era a trilha sonora do meu pior pesadelo. Roberto! Marina me chamou, apontando para os instrumentos. A pressão do óleo do motor está caindo. Meu coração disparou ainda mais. O motor que restava estava começando a apresentar problemas. Se perdêssemos o segundo motor, nossa situação mudaria de crítica para impossível. Monitore de perto. Se a pressão continuar caindo, teremos que considerar Araxá. Checando novamente o combustível, vi que tínhamos perdido mais 300 quilos nos últimos 2 minutos. O cálculo era simples e aterrorizante. Com nossa taxa atual de consumo e vazamento, teríamos no máximo 8 minutos de voo restantes. Uberlândia Torre, Azul 2847. Atualização da emergência. Estamos com vazamento severo de combustível e possível problema no motor remanescente. Precisamos pousar nos próximos 8 minutos. Azul 2847, compreendido. Você está autorizado para aproximação direta pista 19. Equipamentos de emergência posicionados. Reportem visual com a pista. 8 minutos. Estávamos a aproximadamente 25 milhas náuticas de Uberlândia. Com nossa velocidade atual de descida, chegaria apertado, muito apertado. Foi então que minha experiência de mais de 20 anos na aviação se manifestou. Em situações extremas como essa, o treinamento toma conta e sua mente entra em um estado quase mecânico de resolução de problemas. Comecei a calcular mentalmente todas as variáveis: peso da aeronave, velocidade de aproximação, distância da pista, vento, combustível restante. Marina, vamos fazer uma aproximação não estabilizada. Vou manter velocidade alta até o último momento e fazer uma descida íngreme. É arriscado, mas é nossa única chance. Concordo. Já estou configurando os sistemas para pouso. Enquanto Marina trabalhava com os flaps e o trem de pouso, eu mantinha contato constante com a torre de Uberlândia e monitorava nossos sistemas que estavam falhando progressivamente. O motor direito que havia explodido estava completamente morto. O motor esquerdo funcionava, mas a pressão do óleo continuava caindo lentamente. 15 milhas para a pista, Marina anunciou. Olhei para o indicador de combustível. 6 minutos restantes, talvez 7 se tivéssemos sorte. Seria suficiente, mas não havia margem para erro. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O sistema de ar-condicionado falhou, provavelmente devido aos danos causados pela explosão do motor. A cabine começou a pressurizar inadequadamente e senti meus ouvidos estourarem. Roberto, estamos perdendo pressurização. Marina gritou. Máscaras de oxigênio, respondi, acionando o sistema de emergência. Instantaneamente, máscaras de oxigênio caíram por toda a aeronave. O som de 180 pessoas, em pânico, ecoou através da cabine.
Carlos e sua equipe estavam trabalhando incansavelmente para manter a ordem, mas era uma batalha perdida contra o medo primal de estar a 10.000 pés de altura em uma aeronave que estava claramente em sérios problemas. 10 milhas para a pista, Marina anunciou, agora respirando através da máscara de oxigênio. O combustível mostrava agora menos de 5 minutos restantes. Estávamos literalmente voando no limite do possível. Se tivéssemos que arremeter por qualquer motivo, não teríamos combustível para uma segunda tentativa. Uberlândia Torre, Azul 2847. Visual com a pista, combustível crítico. Estamos comprometidos com esta aproximação. Azul 2847, pista livre. Vento agora 080 graus, 12 nós. Bombeiros posicionados. Através do para-brisa, finalmente pude ver a pista de Uberlândia. Nunca uma visão foi tão bela e ao mesmo tempo tão aterrorizante. Estava ali a nossa salvação, mas ainda estávamos a 8 milhas de distância e com combustível se esgotando rapidamente. 5 milhas para a pista, Marina anunciou. Configuração para pouso completa. Foi então que o motor esquerdo começou a apresentar sinais mais sérios de problema. A pressão do óleo despencou drasticamente e a temperatura começou a subir. Marina, estamos perdendo o motor 2 também. Temos que chegar nesta tentativa. Entendido. 3 milhas para a pista. Minha mente estava trabalhando em overdrive, calculando a trajetória perfeita para conseguir alcançar a pista com o mínimo de combustível. Era como tentar resolver uma equação matemática impossível, enquanto vidas dependiam da resposta correta. 2 milhas para a pista. O indicador de combustível agora mostrava menos de 3 minutos restantes. Mas mais preocupante ainda, o motor esquerdo estava começando a perder potência. Pude sentir a aeronave ficando cada vez mais difícil de controlar. 1 milha para a pista. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria para sempre como vejo a aviação. Desliguei o motor esquerdo antes que ele falhasse completamente. Pode parecer loucura desligar o único motor funcionante, mas um motor falhando pode causar mais problemas do que um motor desligado controladamente. Além disso, sem a potência dos motores, nossa aeronave se tornaria essencialmente um planador muito pesado, mas um planador que eu ainda podia controlar. Motor esquerdo desligado intencionalmente, anunciei para a Marina e para a torre. Roberto, você tem certeza? Marina perguntou, mas sem questionar minha decisão. Ela confiava em mim e essa confiança era tudo que eu precisava naquele momento. Confiem em mim. A aeronave agora estava em aproximação final, sem nenhum motor funcionando. O silêncio era ensurdecedor. Apenas o som do vento passando pelo fuselagem e o zunido dos sistemas hidráulicos. Era uma situação que nenhum piloto comercial deveria enfrentar. Mas ali estávamos, deslizando em direção à pista em Uberlândia. 500 pés para a pista. Minha concentração estava absoluta. Cada movimento do manche era calculado. Cada correção de vento era precisa. Eu tinha apenas uma chance de acertar o pouso. E 180 vidas dependiam da minha capacidade de fazer algo que havia praticado apenas em simulador. 200 pés. A pista estava crescendo rapidamente à nossa frente. Pude ver os carros de bombeiro posicionados nas laterais, as luzes de emergência piscando, os operadores de terra aguardando ansiosamente o resultado de nossa aproximação. 100 pés, 50 pés, 30 pés. Roberto, velocidade um pouco alta, Marina me alertou. Ela estava certa. Estávamos aproximadamente 10 nós acima da velocidade ideal de pouso. Mas diminuir agora significaria arriscar não alcançar a pista. Era um risco calculado que tive que aceitar. 10 pés, 5 pés... E então, finalmente, sentimos o toque suave do trem de pouso principal na pista. Mas nossos problemas estavam longe de terminar. Com velocidade excessiva e sem o auxílio dos reversores dos motores para frear,
Precisava usar apenas os freios das rodas para parar 180 pessoas e uma aeronave de 70 toneladas. Freios máximos, gritei, pisando com toda a força nos pedais de freio. Pude sentir as rodas travando e destravando rapidamente, enquanto o sistema anti-skid tentava manter tração com a pista. A aeronave sacudia violentamente enquanto desacelerávamos, e através das janelas laterais via a pista passando em alta velocidade. 800 metros restantes de pista, Marina anunciou, monitorando nossa posição. 600 metros. 400 metros. Nesse ponto, eu estava começando a me preocupar se conseguiríamos parar antes do fim da pista. As rodas estavam fumegando devido ao calor gerado pelo atrito, e eu podia sentir que os freios estavam começando a perder eficiência. 200 metros restantes! Foi quando tomei a última decisão crítica daquele voo aterrorizante. Acionei os freios de emergência, um sistema que só deveria ser usado em situações absolutamente extremas, porque poderia causar danos significativos à aeronave, mas que forneceria a força de frenagem máxima possível. O efeito foi imediato e dramático. A aeronave desacelerou tão violentamente que todos foram jogados para frente contra os cintos de segurança. Pude ouvir gritos da cabine de passageiros, mas eles eram gritos de surpresa, não de terror, porque finalmente, gloriosamente, nossa aeronave parou completamente a apenas 50 metros do fim da pista. Parados na pista, anunciei, minha voz trêmula pela primeira vez em todo o voo. O silêncio que se seguiu foi o mais belo som que já ouvi em minha vida. Não havia mais o ruído dos motores, não havia mais o zunido dos sistemas de emergência, não havia mais o medo constante de que não conseguiríamos. Apenas silêncio. Azul 2847, bem-vindos a Uberlândia. Veio a voz emocionada do controlador de tráfego aéreo. Excelente trabalho. Marina e eu nos olhamos por um momento, ambos tentando processar o que acabáramos de viver. 15 minutos antes, estávamos enfrentando uma situação impossível com 180 vidas em nossas mãos. Agora, estávamos parados em segurança na pista de Uberlândia. Roberto, Marina disse suavemente, removendo sua máscara de oxigênio. Você acabou de fazer o pouso mais impressionante que já testemunhei, mas eu sabia que não havia sido apenas meu trabalho. Marina havia sido perfeita durante toda a emergência, executando cada checklist, monitorando cada sistema e fornecendo as informações críticas que eu precisava para tomar decisões. Carlos e sua equipe de cabine haviam mantido 180 passageiros relativamente calmos durante uma situação que poderia facilmente ter causado pânico total. Nós fizemos isso, respondi. Todos nós. Os próximos minutos foram uma mistura de alívio e procedimentos de emergência. Os bombeiros chegaram rapidamente à aeronave, verificando se havia riscos de incêndio ou vazamentos de combustível. Os passageiros foram evacuados através das escadas de emergência. Uma evacuação controlada e ordeira, muito diferente das evacuações caóticas que às vezes vemos em outras emergências. Enquanto os passageiros eram levados para o terminal, eu permaneci na cabine de comando com Marina, completando os checklists pós-emergência e documentando tudo o que havia acontecido. Era importante registrar cada detalhe enquanto ainda estava fresco em nossa memória, tanto para a investigação, que certamente seguiria, quanto para outros pilotos que poderiam enfrentar situações similares no futuro. Foi só quando finalmente desliguei todos os sistemas da aeronave e removi meu headset que a realidade do que havíamos vivido realmente me atingiu. Minha mão estava tremendo quando a estendia para desligar o último interruptor. 20 anos de carreira, milhares de voos, e nunca havia estado tão próximo de perder uma aeronave e todas as vidas a bordo. Carlos apareceu na porta da cabine de comando mais uma vez, mas desta vez com um sorriso no rosto. Roberto, todos os passageiros estão em segurança no terminal.
Muitos estão perguntando sobre vocês dois. Eles querem agradecer pessoalmente. Era reconfortante saber que todos estavam bem, mas eu ainda estava processando a experiência. Durante a emergência, não há tempo para medo, apenas para a ação. É só depois, quando tudo termina, que você realmente compreende o quão próximo esteve do desastre. Marina e eu caminhamos juntos através da aeronave vazia em direção ao terminal. As marcas de nossa experiência estavam por toda parte. Máscaras de oxigênio ainda penduradas dos compartimentos superiores. Alguns objetos pessoais espalhados pelo chão devido às manobras bruscas. E um cheiro residual de combustível que lembrava a todos nós do quão sérios haviam sido nossos problemas. No terminal, fomos recebidos por uma cena tocante. Muitos dos passageiros estavam aguardando especificamente para nos ver. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros queriam apertar nossas mãos e várias pessoas pediram para tirar fotos conosco. Uma senhora idosa, que devia ter cerca de 70 anos, me abraçou e sussurrou em meu ouvido: "Obrigada por me trazer de volta para minha família." Momentos como esse me lembram por que escolhi ser piloto. Não é apenas sobre voar aeronaves ou dominar tecnologia complexa. É sobre responsabilidade. A responsabilidade sagrada de proteger as vidas que são colocadas em nossas mãos cada vez que fechamos a porta da cabine de comando. Nos dias que se seguiram, a investigação da autoridade aeronáutica revelou que a explosão do motor havia sido causada por uma falha extremamente rara na turbina de alta pressão. Uma peça que havia passado por todas as inspeções de manutenção programadas, mas que tinha um defeito microscópico de fabricação que se manifestou de forma catastrófica durante o voo. O relatório de investigação concluiu que as ações da tripulação, especificamente a decisão de desligar preventivamente o motor esquerdo e a técnica de pouso sem motores, haviam sido fundamentais para evitar uma tragédia. Foi um reconhecimento profissional que apreciei, mas que não diminuiu o impacto emocional da experiência. Voar novamente após um incidente como esse requer uma força mental significativa. Durante semanas após o ocorrido, eu me pegava revivendo cada momento daqueles 15 minutos. Cada decolagem era acompanhada por uma vigilância extra dos motores, cada ruído incomum despertava uma atenção redobrada. Mas a aviação comercial é construída sobre redundâncias e segurança. O incidente que vivemos, embora traumático, foi também uma demonstração de como o treinamento, os procedimentos e a tecnologia podem trabalhar juntos para salvar vidas, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Marina continuou voando comigo em várias ocasiões após o incidente. Nossa experiência compartilhada criou uma confiança profissional ainda mais profunda. Ela frequentemente brinca que agora sabe que pode confiar em mim mesmo quando decido desligar nosso último motor funcionante a 1 milha da pista. Carlos também continuou trabalhando na aviação comercial e tornou-se um instrutor de emergências para comissários de bordo. Ele usa nossa experiência como um caso de estudo sobre como manter a calma e o controle durante uma crise real. Muitos dos passageiros daquele voo mantiveram contato conosco através das redes sociais. É tocante ver como aqueles 15 minutos de terror se transformaram em conexões humanas duradouras. Alguns enviaram fotos de suas famílias reunidas no Natal. Outros compartilharam marcos importantes de suas vidas, sempre mencionando como cada momento se tornou mais precioso após nossa experiência compartilhada. Hoje, quando conto essa história para outros pilotos, sempre enfatizo alguns pontos fundamentais que fizeram a diferença entre vida e morte naquele dia. Primeiro, a importância do trabalho em equipe. Marina, Carlos e toda a tripulação funcionaram como uma máquina bem oleada durante a emergência. Cada pessoa sabia exatamente qual era seu papel e o executou perfeitamente. Na aviação, não há lugar para egos ou heroísmo individual.
apenas para profissionais trabalhando juntos. Segundo, a necessidade de tomar decisões rápidas com informações incompletas. Quando você tem apenas 15 minutos para salvar 180 vidas, não há tempo para análises prolongadas ou consultas a manuais. O treinamento e a experiência devem se manifestar instantaneamente. Terceiro, a importância de manter a calma mesmo quando tudo parece perdido. Durante toda a emergência, Marina e eu mantivemos vozes calmas e profissionais nas comunicações de rádio. Isso não apenas nos ajudou a pensar claramente, mas também transmitiu confiança para os controladores de tráfego aéreo e para a tripulação de cabine. Quarto, a necessidade de estar preparado para tomar decisões não convencionais. Desligar preventivamente um motor funcionante vai contra todo o instinto de piloto, mas foi a decisão correta naquelas circunstâncias específicas. Às vezes, a segurança requer que pensemos fora dos procedimentos padrão. Finalmente, a importância da prática constante em simulador. Embora nenhum simulador possa replicar exatamente o estresse e a complexidade de uma emergência real, a prática repetitiva de procedimentos de emergência cria uma memória muscular que se manifesta quando mais precisamos. O A320, que voávamos naquele dia, nunca mais voltou ao serviço. Os danos causados pela explosão do motor e pelo pouso de emergência foram muito extensos para reparo econômico. Mas essa aeronave, PRRT, salvou 180 vidas naquele dia, através de sua robustez de projeto e da redundância de seus sistemas. Às vezes, me perguntam se tenho medo de voar após uma experiência como essa. A resposta é não. Pelo contrário, aquela experiência me mostrou que mesmo nas piores circunstâncias possíveis, com múltiplas falhas de sistemas e tempo se esgotando, o treinamento, a experiência e o trabalho em equipe podem superar qualquer desafio. A aviação moderna é extraordinariamente segura, precisamente porque aprendemos com incidentes como o nosso. Cada emergência, cada falha, cada lição aprendida contribui para tornar os voos futuros mais seguros para todos. Hoje, quando faço meu walk-around antes de cada voo, verificando visualmente a aeronave, sempre dedico alguns segundos extras para observar os motores. Não por medo, mas por respeito. Respeito pela complexidade da máquina que comandamos e pela responsabilidade que carregamos. Aqueles 15 minutos sobre o interior de Minas Gerais mudaram minha perspectiva sobre muitas coisas. Me fizeram apreciar mais cada pouso seguro, cada voo sem intercorrências, cada momento que posso passar com minha família. Me ensinaram que a vida pode mudar em segundos, mas que o treinamento e a preparação adequados podem fazer a diferença entre a tragédia e o milagre. Quando jovens pilotos me perguntam sobre essa experiência, sempre digo a eles que espero sinceramente que nunca tenham que enfrentar algo semelhante. Mas, se enfrentarem, que se lembrem de que foram treinados para isso, que confiem em sua equipe e que nunca desistam enquanto ainda há opções disponíveis. A aviação me ensinou que não existe sorte em segurança. Existe apenas preparação encontrando oportunidade. Naquele dia, nossa preparação encontrou a oportunidade de salvar 180 vidas. Foi o voo mais aterrorizante de minha carreira, mas também o mais significativo. E mesmo hoje, anos depois, ainda sinto um arrepio quando ouço um motor falhar no simulador durante treinamentos recorrentes. Mas é um arrepio de respeito, não de medo. Porque sei que, se necessário, posso fazer tudo novamente. Todos nós podemos. Porque, no final das contas, é para isso que nos preparamos toda a nossa carreira profissional. Para aqueles momentos raros, mas críticos, quando 180 vidas dependem de 15 minutos de tomada de decisão perfeita. E quando esses momentos chegam, nós estamos prontos. Essa é a promessa que fazemos toda vez que colocamos nosso uniforme e entramos na cabine de comando. É uma promessa silenciosa,
mas sagrada, de que faremos tudo ao nosso alcance para levar cada passageiro em segurança ao seu destino. 15 minutos. Esse foi o tempo que tivemos para salvar 180 pessoas. E conseguimos. Não por sorte, não por milagre, mas porque é exatamente para isso que dedicamos nossas vidas profissionais. E se você está ouvindo esta história, significa que está interessado no mundo da aviação e nas experiências que vivemos nos céus. Se gostou deste relato e quer ouvir mais histórias reais de pilotos que enfrentaram situações impossíveis e viveram para contar suas experiências, inscreva-se no canal Caixa Preta. Cada história que compartilhamos aqui é um testemunho da dedição, do treinamento e da coragem dos profissionais que tornam a aviação comercial o meio de transporte mais seguro do mundo. Deixe seu comentário contando qual aspecto desta história mais te impressionou. E não se esqueça de compartilhar com amigos que também se interessam por aviação. No próximo episódio, você ouvirá sobre o dia em que um piloto precisou pousar um Boeing 737 com o trem de pouso travado e apenas 15 minutos de combustível restante. Até lá, voem sempre com segurança.